pergunta é se a pessoa está em dúvida se ela precisa ler as genealogias que estão na Bíblia ou se ela pode, na Bíblia, ou se ela pode pular na leitura quando chega nas genealogias. Bom, toda a Escritura é inspirada por Deus. Toda a Bíblia é inspirada por Deus. E quando nós pulamos partes da Bíblia por achar que talvez não tenha tanta importância assim, nós perdemos uma parte importante, porque se Deus inspirou um livro e pensou ser importante colocar aquele trecho, é porque dentro do plano teológico de Deus, dentro da história da redenção, dentro do todo teológico das Escrituras, aquele trecho era importante estar ali, senão Deus não o colocaria. Então, se genealogias estão na Bíblia, é porque elas são importantes, tanto na questão contextual, da própria hermenêutica, mas também na questão teológica, para entendermos como a história da redenção funciona. Então, se você pular, você vai estar pulando um trecho importante das Escrituras e mais, você vai estar talvez questionando a sabedoria divina de por que colocou um texto desse lá, para que colocar genealogia lá. Agora, eu sei que nós, no Ocidente, não apreciamos tanto esses trechos como o oriental talvez faria, né? Naquela época, as pessoas sabiam, né? Até hoje o judeu sabe disso, de que tribo ele vinha. Por exemplo, Paulo sabia exatamente que ele era um benjamita. Veja, a gente está falando de milênio antes, né? E ele ainda sabia, eu sou da tribo de Benjamim, as pessoas sabiam isso, quem era de cada tribo, eles valorizavam isso. Talvez porque a gente perdeu um pouco esta ideia, nós não valorizamos isso, mas genealogia continua sendo necessária. Então, quando nós olhamos, por exemplo, as genealogias dos evangelhos no comecinho, tanto a de Mateus quanto de Lucas, são extremamente importantes porque vai remeter Cristo a Davi, a Abraão, a Adão, vai remeter Cristo àquelas alianças do Antigo Testamento, vai remeter Cristo àquela genealogia autorizada por Deus, a descendência da mulher e não a descendência da serpente, lá de Gênesis 3. Então, vai fazer todo esse apanhado histórico para mostrar da onde Cristo vem para que seja autorizado o ministério dele. Porque o Messias, como estava profetizado já no Antigo Testamento, viria da tribo de Judá, ele viria para reinar. Então, a genealogia, nesse caso, são extremamente necessárias. Agora, uma genealogia, por exemplo, como a de Gênesis, capítulo 5. Teologicamente, é o desenvolvimento do conceito da queda, da consequência da queda. Deus falou para Adão, no dia em que dela comer, certamente você morrerás. E aí nós temos lá em Gênesis capítulo 5, que todo mundo viveu algum tempo de ano, e pensa bem, se você falar que a pessoa viveu, por exemplo, 100 anos, já pressupõe que ela morreu depois dos 100 anos, não precisa falar isso, porque já está pressuposto. Mas a lista ali diz, fulano viveu tantos anos e morreu. Cicrano viveu tantos anos e morreu. Beltrano viveu tantos anos e morreu. É sempre a ênfase da morte para mostrar que aquilo que Deus falou para Adão, ele leva a sério. As pessoas agora vão morrer. Mas no meio de tudo isso, tem uma pessoa que não morre. Enoque. Então, a importância de Enoque, da história de Enoque, que ela é muito curta no relato de Gênesis 5, perde a importância se eu tiro do seu contexto, que o contexto é um contexto de genealogia. É um contexto talvez estranho para a gente, mas é um contexto em que todo mundo nasce, vive e morre. E ele nasceu, viveu, mas não morreu. E aí, a grande chave para entender tudo isso, nesta história da redenção, é porque Enoque andou com Deus. Bom, eu não tenho como, nesse tempo que eu tenho expandir todo este conceito que abrange toda a escritura de andar com Deus, mas perceba como, para entender o papel da história de Enoque na história da redenção, é extremamente necessário entender o seu contexto, e o contexto é o contexto de genealogia. Então, sim, genealogia é extremamente necessário para nós entendermos a Bíblia de maneira correta.